Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. Carlos Costa, antes de mais cumprimentá-lo. Já muito foi dito ao longo desta nossa sessão. Há uma questão que surge numa carta de 10 de fevereiro de 2017, dirigida pelo Banco de Portugal ao Ministro das Finanças de então, que coloca, portanto, explica todo o processo da venda e uma das preocupações que estava em cima da mesa era a história do acionista controlador, ou seja, era preciso mitigar os riscos do acionista controlador. E isto tinha que ver com o facto deste acionista controlador, que viria a ser a Lone Star, poder influenciar os rácios de capital e tomar medidas ao nível da gestão que influenciassem os rácios de capital, e isso poderia levar a chamadas de capital. O próprio Tribunal de Contas identifica este problema, portanto, o risco de o Estado poder ter que garantir mais 1,6 mil milhões de euros e de que também o risco de o problema de não existir ninguém a fiscalizar a implementação do plano de reestruturação do novo banco e como as chamadas de capital podem ser influenciadas pela gestão corrente, esta é uma das questões. E, portanto, a minha primeira pergunta era se considera que o sistema de controlo do acionista controlador ficou suficientemente acautelado. Portanto, temos uma comissão de acompanhamento, temos um agente de verificação, temos o próprio papel do Fundo de Resolução. A comissão de acompanhamento durante muito tempo não esteve completa, como é sabido, e não tem uma equipa de suporte. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe faria era essa. A segunda questão tem a ver com o conflito de interesses. Portanto, nós temos registado ao longo destas sessões, portanto, o Deutsche Bank fez a assessoria financeira pelo lado do Banco de Portugal no momento da venda e a seguir uma das pessoas vai trabalhar ou assume a posição de presidente da Nani Holdings. A Ernst & Young é simultaneamente auditor da Nani Holdings, do Fundo de Resolução e do Novo Banco. E a Oliver Wyman tinha assessorado o Ministério das Finanças no momento da venda e depois vai para a agente de verificação. E a pergunta que eu lhe faria era se isto não é estranho ou não pode soar estranho. Outra questão tem que ver com o momento da resolução do Banco Espírito Santo. Havia uma linha de financiamento concedida pelo Eurosistema, de 10 mil milhões de euros, onde se inseriam, e corrija-me se eu estiver errado, 3,5 mil milhões de euros da ELA, não é? Da Emergency Liquidity Assistance. E a pergunta que eu lhe faço era, se o BES tivesse ruído, se não tivesse existido resolução, o que é que acontecia a este dinheiro? Nas duas perspectivas, ou seja, na perspectiva do Eurosistema, do Banco Central Europeu, quem é que suportaria a perda e quem é que suportaria a perda no caso da ELA, porque eventualmente não seria exatamente a mesma entidade. Relativamente ao balanço inicial, o Dr. Vítor Bento disse aqui que ele estava demasiado à pele. Foi uma expressão que ele usou na altura. Nós temos um momento de partida, 8% de rácio de capital, mas fechamos o ano com 9,5%, depois de uma série de ajustamentos e, enfim, o problema da Oak Finance, o relatório da PwC, etc. E a pergunta que eu lhe faria era se à data de 31 de dezembro de 2014 podemos considerar que 9,5% de rácio de capital seria ou não suficiente para o funcionamento do banco. Depois a questão da venda da tranquilidade, perceber qual é que poderia ter sido ou não o papel do Banco de Portugal neste aspecto, se bem que eu acho que a questão que se coloca mais do lado do regulador dos seguros, porque a sensação que nos deu ao longo desta comissão é que há uma pressão muito forte para resolver o problema, independentemente da solução. Tem é que se resolver o problema. E a sensação que fica é que houve a venda de uma companhia por um valor muito reduzido, quando ela valeria muito mais se considerássemos a análise que tinha sido feita no ETRIC 2 anteriormente. IGCP, portanto, nós dirigimos já uma questão ao IGCP sobre o aumento das taxas de juros da dívida pública e aquilo que nos é dado a entender quando há a retransmissão das obrigações no final de 2015 é que a retransmissão não influenciou o aumento dos juros da dívida pública. O IGCP diz mesmo que há outros fatores, como o contexto político pós-eleitoral de outubro de 2015, a incerteza sobre as agências de rating, a falha de liquidez no mercado. E diz, inclusivamente, que em janeiro de 2016 existiu uma emissão de obrigações de tesouro em que a procura superou em 12 mil milhões de euros a oferta que se propunha atribuir ao mercado. E que o aumento dos spreads ou dos juros já vinha acontecendo desde abril de 2015. Gostava de lhe perguntar, uma vez que o Banco de Portugal também tem o Departamento de Estudos Económicos, o que é que nos poderá
dizer ou pronunciar sobre a correlação existente entre a retransmissão e o aumento ou não dos spreads ou das taxas de juros, das OTs ou dos bilhetes do Tesouro. E para já ficava por aqui. Obrigado. Sr. Carlos Costa, faz favor por responder. Muito obrigado ao deputado Dr. Hugo Carneiro. Primeiro, o ótimo em termos de sistema de controle teria sido que a Comissão Europeia tivesse autorizado o Fundo de Resolução a ter assento no Conselho de Administração. Porque, embora a Comissão de Acompanhamento esteja dentro, não tem a mesma autoridade sobre a recolha de informação que tem alguém que está no Conselho de Administração. Mas, como a Comissão Europeia não autorizou, o que acontece, o Fundo de Resolução está dependente da recolha de informação por parte desta Comissão de Acompanhamento. E, como é óbvio, a dificuldade da tarefa da Comissão de Acompanhamento é tanto maior quanto maior é, digamos, a história de cada crédito, as taras de cada uma daqueles processos. É humanamente muito difícil descascar e perceber muito mais do que aquilo que está nos números. Não tínhamos dúvidas. Aliás, basta fazer referência às vossas audições para perceber o que significa. E temos que ter, por isso, uma atitude de apoio à Comissão de Acompanhamento, sabendo que eles estão ali numa posição, eles estão entre a bigorna e o martelo. Estão sempre numa posição muito difícil de acesso à informação, de análise da informação, e eu permito-me dizer, porque conheço a competência técnica de alguns, tenho por eles, pessoalmente, muita consideração e julgo que ficaram beliscados no seu prestígio pessoal por uma tarefa que era uma tarefa muito exigente e muito difícil. É claro que isso implicaria municiá-los de recursos para fazer um efetivo acompanhamento. Eles não são decisores, eles são assessores de decisão, mas eu concordo. Não tenho senão uma forma de concluir dizendo que a Comissão de Acompanhamento é uma peça charneira neste processo de controle, mas é uma peça charneira que exerce as funções em condições difíceis de acesso à informação, do conhecimento da história, do que está por trás de cada um daqueles dossiês que analisam, e, portanto, eu diria que, em vez de qualquer crítica, o que eles merecem é um estimulante encorajamento para continuarem a exercer a função que têm a exercer e que é muito importante. Relativamente ao conflito de interesses, eu sei que todas estas organizações que mencionou têm mecanismos de Chinese walls, mas sei também que nem sempre as Chinese walls funcionam. Sei que estamos perante o mercado oligopolista e o mercado oligopolista gera necessariamente comportamentos de vantagem. E aqui coloca-se ainda uma situação mais curiosa, que é como o número de intervenientes é limitado, como depois se criam condicionantes de elegibilidade para um para o outro, no final do dia temos quase que só um disponível para fazer uma tarefa, o que lhe dá uma vantagem enorme em termos de fixação de preços e de condições. Foi aí que chegamos, o que significa que eles estão no mercado de vendedor, portanto o poder está do lado do vendedor e não do lado do comprador, e temos que considerar isso. Mas eu não tenho nenhuma solução na manga, vamos ser muito claros, não tenho nenhuma solução na manga, temos que assegurar que, não obstante esta realidade, todos percebem que é necessário evitar abusos de posição e é preciso respeitar as Chinese walls. Isto é necessário. Depois, relativamente a ela e à oposição,
Como sabem, o que aconteceria no caso de uma liquidação desordenada é que os ativos dados em garantia ficariam da posse de quem concedeu a liquidez. Na parte de financiamento europeu ficaria no total do sistema e na parte da ELA ficaria o Banco de Portugal. Como estes ativos teriam que ser vendidos em situação de emergência, estão a ver o que é vender ativos que estão a garantir 10 mil milhões. Para garantir 10 mil milhões é preciso muito mais, porque são aplicados haircuts muito significativos. Significava uma perturbação enorme no mercado, com consequências que eu não falei, que eu não mencionei, mas ainda bem que o Sr. Deputado menciona, com consequências sistémicas também relevantes, porque estes ativos têm efeitos de contágio sobre os ativos que estão nos balanços dos outros bancos. E, portanto, era preciso ter em atenção. E esse é um efeito que nunca se falou. Relativamente à tranquilidade, eu não posso dar uma opinião fundamentada, porque não a conheço. Não conheço o problema do lado da ASF como conheço o problema do lado dos bancos. Portanto, é de admitir que entre eu diria, a recuperação de valor e a solução do problema, tenha prevalecido. Mas isso só o Dr. António Ramalho é que poderá responder, porque ele é que viveu o diálogo com a ASF enquanto acionista. Depois, relativamente à retransmissão, eu concordo com a sua análise e gostaria de salientar o seguinte: os riscos da retransmissão estiveram sempre presentes nas deliberações do Banco de Portugal, sempre esteve lá dito que o perímetro pode ser revisto de acordo com a lei. Aliás, há uma sentença recente de um dos tribunais que menciona exatamente este facto como um facto que tinha que ser tido em conta pelo investidor. Por outro lado, considero que o termos evitado uma liquidação do banco em 2016 foi muito mais, eu diria, apaziguador do lado dos mercados do que a eventual retransmissão ou a retransmissão que se fez. Porque os mercados sabem quais são as regras do jogo e sabem que as regras do jogo implicavam uma necessidade de burden sharing se as perdas não estivessem absorvidas. Portanto, eu julgo que a sua conclusão vai pelo menos naquilo que é a minha análise. Deputado Carneiro, foi tudo respondido?